Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou resolver um exercício para fixar um pouquinho mais na cabeça de vocês alguns dos conceitos que a gente aprendeu no último vídeo sobre transferência de calor, no qual eu falei sobre aletas. Se você ainda não assistiu esse vídeo, você pode ver clicando no link que vai aparecer para vocês aí na tela. Eu recomendo fortemente que vocês assistam esse vídeo, porque durante a solução do exercício que eu vou resolver aqui, eu vou fazer referência a ele em alguns momentos. Bom, eu não vou ler o enunciado do exercício, mas eu vou colocar lá na tela. Então, quem quiser dar uma olhadinha para acompanhar a solução com um pouco mais de calma, pode pausar o vídeo e fazer isso, tá beleza? Então, vamos lá para não perder mais tempo. Nesse exercício, a gente tem uma aleta retangular que está transferindo calor para um fluido. E dela a gente conhece algumas dimensões, a temperatura da base e a condutividade térmica, enquanto que do fluido a gente conhece o coeficiente de transferência de calor por convecção e a temperatura. O problema pede para a gente calcular a eficiência dessa aleta e a taxa de transferência de calor por unidade de largura dela, considerando que existe convecção na extremidade dessa aleta. Bom, essa aleta ela tem área de seção transversal constante, e como o problema diz que há convecção na extremidade dela, então a gente pode resolver esse problema de duas formas. A primeira delas seria calcular a taxa de transferência de calor e a eficiência usando as equações apropriadas para a condição de contorno de convecção na extremidade, como a gente viu no vídeo sobre aletas. A outra opção seria calcular a taxa e a eficiência para essa aleta por meio de uma aproximação de aleta diabática, usando o conceito de comprimento corrigido. Se a gente seguir por essa segunda via, as equações que a gente vai precisar usar para o cálculo da taxa de transferência de calor da aleta e para a eficiência dela são bem mais simples. Mas antes de calcular o comprimento corrigido e já querer sair resolvendo pela opção mais fácil, a gente precisa verificar primeiro se a aproximação é válida para esse caso. E eu lembro aqui que essa aproximação é válida se o valor dessa razão aqui, H vezes T sobre Ka, for menor ou igual a 0,0625. O enunciado diz para a gente o valor de todas essas variáveis aqui. A gente pode voltar e olhar, então, que H é igual a 100 watts por metro quadrado por Kelvin, Ka é igual a 180 watts por metro por Kelvin e T é igual a 1 milímetro, que em unidade do Sistema Internacional a gente pode escrever como 10 elevado a menos 3 metros. Então a gente consegue calcular o valor dessa razão aqui, que me dá aproximadamente 5,56 vezes 10 a menos 4, que é bem menor que 0,0625. Portanto, o uso dessa aproximação aqui está ok. A gente pode usar a aproximação sem ficar com peso na consciência. Então agora sim, a gente calcula o comprimento corrigido e sai resolvendo tudo sem medo de ser feliz. Para uma aleta retangular, como é o caso aqui do nosso problema, o comprimento corrigido é definido por essa equação aqui. O enunciado diz para a gente que o comprimento dessa aleta é igual a 10 milímetros, que em unidade do Sistema Internacional pode ser escrito como 10 a menos 2 metros. E a espessura a gente já viu que é igual a 1 milímetro, ou seja, 10 a menos 3 metros. Com isso, a gente consegue calcular o valor do nosso comprimento corrigido. Portanto, LC vai ser igual a 1,05 vezes 10 a menos 2 metros. Beleza? Vamos guardar esse valor, que vai ser importante para a gente no futuro. Por definição, o valor desse M aqui que aparece nas duas equações, né, tanto da taxa quanto da eficiência, ele é dado pela seguinte equação. M é definido como H vezes P sobre Ka vezes ATR, tudo isso elevado a meio, onde esse ATR aqui é a área da seção transversal da nossa aleta e P é igual ao perímetro dessa seção transversal. Para uma aleta retangular de largura W e espessura T, a área da seção transversal é uma constante e é dada pelo produto entre W e T. Já o perímetro é dado por W mais T mais W mais T, certo? W, T
WT. Portanto, esse perímetro é igual a 2 vezes W mais T. Mas o enunciado diz para a gente uma coisa bastante interessante. Ele diz que a largura é muito maior que a espessura, ou seja, W é muito maior que T. Dessa forma, o valor de T vai ser desprezível frente ao valor de W, e, portanto, o perímetro vai poder ser aproximado por 2 vezes W. Então, se a gente pegar o valor de P e de ATR que a gente calculou e substituir na nossa definição de M, a gente vai concluir o seguinte: isso aqui fica aproximadamente H vezes o nosso P, que é aproximadamente 2W, sobre KA vezes a área transversal, que é W vezes T. Tudo isso aqui elevado a meio. Tá certo? Dividindo em cima e embaixo por W, a gente conclui que M é aproximadamente igual a 2 vezes H sobre KA vezes T. Certo? Tudo isso aqui elevado a meio. De novo, o enunciado fornece para a gente todos esses valores aqui, de H, KA e T. Então, a gente pode substituir todos eles ali dentro para calcular esse valor de M. E se a gente fizer isso, a gente vai ver que M dá aproximadamente 33,3 metros a menos 1, porque ele tem unidade. E a gente vai guardar esse valor aqui, porque a gente vai usar ele agora para calcular o valor desse produto aqui, MLC, que aparece bastante nas duas equações. Se a gente usar o valor de M e LC que a gente calculou, a gente consegue calcular esse produto aqui como sendo aproximadamente 0,35. E agora vamos guardar esse valor para usar mais à frente. Bom, para matar de vez esse problema, a gente precisa calcular mais duas coisas. Essa raiz aqui e esse θB. Vamos começar aqui pelo mais fácil, né? Por definição, esse θB, ou a temperatura em excesso, ele é definido como a temperatura na base da aleta menos a temperatura do fluido. O enunciado diz para a gente que esse valor de TB é igual a 100 graus Celsius, enquanto que a temperatura do fluido é de 25 graus Celsius, me dando uma temperatura em excesso de 75 graus Celsius, ou, em unidade do sistema internacional, 75 Kelvin. Guarda esse valor também. Nosso próximo passo, então, é calcular essa raiz aqui, né? Raiz de H vezes P vezes K vezes a área transversal. Tudo que a gente precisa para calcular essa raiz aqui, a gente já tem. Então, se a gente substituir tudo que a gente tem aqui, a gente vai chegar na seguinte conclusão. Essa raiz é igual a raiz de H vezes o P, que é aproximadamente 2 vezes W, vezes Ka vezes a área transversal, que é igual a W vezes T. Portanto, essa minha raiz aqui, ela dá raiz de H vezes 2 vezes W ao quadrado vezes Ka vezes T, que no final a gente pode tirar esse W de dentro da raiz, né, porque ele está ao quadrado, então a gente fica com W vezes raiz de 2 vezes T vezes H vezes Ka. Tudo que está aqui dentro da raiz, a gente conhece os valores. Então, se a gente substituir tudo ali dentro, tudo que a gente conhece ali dentro, a gente calcula que essa raiz aqui me dá aproximadamente 6 vezes W. E esse é o último termo que a gente precisava para calcular o valor da nossa taxa, né? Se a gente substituir tudo que a gente calculou e que a gente precisa para calcular a taxa na equação dela, a gente vai chegar a essa conclusão aqui, que A me dá aproximadamente 151 vezes W. Tá ok? Mas não é isso que o problema pede para a gente. O problema pede para a gente a taxa por unidade de largura. Tá, mas quem é a largura dessa aleta? A largura dessa aleta é W, então a gente precisa dividir essa taxa por W. Vamos dividir, então, essa taxa por W. Fazendo isso, a gente conclui, portanto, que a taxa de transferência de calor por unidade de largura da aleta é aproximadamente 151 watts por metro. Esse W aqui é de watts. Eu vou até escrever aqui para vocês não confundirem. Tá ok? E essa é a nossa primeira resposta do problema. Agora, para responder a outra pergunta do problema,
É simples, né? A gente só precisa olhar aqui para a nossa equação e ver que a gente só precisa do valor do produto entre M e LC, que a gente calculou como sendo 0,35. Portanto, se a gente substituir esses valores lá na nossa equação, a gente consegue calcular a eficiência, que vai dar aproximadamente 0,96, ou em termos percentuais, que eu vou colocar aqui do lado, igual a 96%. E assim a gente fecha esse problema de hoje. Se você estiver duvidando que essa aproximação realmente dê um resultado certo, você pode resolver esse mesmo problema da outra forma que eu comentei lá no início, que eu chamei de solução 1, e depois comparar os resultados. Você vai ver que eles são praticamente idênticos. Tá beleza, galera? Então, esse foi o nosso exercício de hoje. Eu espero que tenha esclarecido um pouquinho mais as coisas para vocês. Então, se você gostou do vídeo, deixa sua curtida aqui e se inscreva no canal, beleza? Eu vou indo nessa, um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!